E aí, professor, como eu faço o projeto estrutural baseado em sociedade classificadora? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. Hoje um vídeo mais técnico voltado a você que tem interesse em entender finalmente a questão do projeto baseado em sociedade classificadora. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo que está aqui em cima e que eu acho muito importante você assistir porque eu pontuei muitas das questões que vão ser relevantes na abordagem que eu vou iniciar no vídeo de hoje. Inicialmente, é importante a gente retomar alguns desses pontos fundamentais para entender os pilares dessa técnica. Um dos pontos mais importantes que eu discuti no vídeo anterior é a questão do empirismo. O fato de que muitas das equações que estão presentes na norma são equações empíricas, resultado da análise de banco de dados da sociedade classificadora. Então, nesse caráter empírico decorrem algumas coisas, como, por exemplo, o fato de que não há uma substância, não há uma demonstração matemática, não há uma fundamentação física por trás daquelas equações, o que pode dificultar o entendimento e a compreensão daquelas equações. Outro ponto importante é que podem existir problemas de unidades. Então é muito comum que se usem unidades que favoreçam a visualização dessas equações empíricas. Então é muito importante ler com atenção todas as parcelas e coeficientes que estão na equação, porque às vezes tem equações que misturam, por exemplo, nós, metro, pés, milímetros, e você tem que estar muito atento ao que cada equação e cada dimensão significa. Já falamos um pouco nessa questão de múltiplas dimensões de uma embarcação neste vídeo que está aqui em cima no card. Então é importante você entender o que cada equação quer dizer para a norma que você está implementando, porque às vezes podem ter pequenas variações de interpretação que podem levar a pequenas modificações no resultado. Outra característica bastante importante é que, como a norma, como eu já repeti algumas vezes, tem um forte caráter empírico, ela se renova, se modifica todos os anos. Então, o projeto feito por uma sociedade classificadora em um determinado ano pode não ser o mesmo do projeto feito pela mesma sociedade classificadora usando o texto de outro ano. E o mesmo vale quando eu misturo duas sociedades classificadoras diferentes. Eu certamente vou ter projetos estruturais levemente diferentes. E por fim, é importante que você entenda que o texto normativo não é fácil de ser seguido. Não pense você que vai abrir a norma no domingo à noite e fazer um projeto estrutural de uma embarcação para entregar na segunda-feira. Isso leva muito tempo, muita experiência e requer muita leitura e atenção. Então, é um texto propositadamente escrito para ser difícil. Tem muitas referências, inferências, você precisa procurar alguns coeficientes, entender o que eles significam. Tudo isso leva tempo. E também existe um conjunto muito grande de equações para o mesmo parâmetro. Eu já falei um pouco sobre isso. Existem equações que preveem a corrosão, existem equações que não preveem a corrosão, existem equações para embarcações com cavernamento transversal, com cavernamento longitudinal, embarcações maiores de 100 metros, embarcações menores de 100 metros, e tudo isso você vai ter então que amadurecer no seu aprendizado. Eu aos poucos vou dando algumas noções para a melhor compreensão dessas normas aqui no canal. E sempre que você tiver uma dúvida, se eu puder ajudar, deixa seu comentário aqui que vai ser um prazer gravar um vídeo respondendo. Mas sem demorar mais, vamos direto ao ponto e começar de fato a implementar uma norma de uma sociedade classificadora. Antes de mais nada, é importante que você também entenda algo que eu não mencionei em profundidade no vídeo anterior, que é o fato de que a norma não é uma receita única
Isto é muito importante que você entenda. Isto é a base do negócio. Isso é o calcanhar de Aquiles, o segredo. Todo o segredo dessa técnica está nesse fato. Tem muita gente que acha que ao pegar um navio e uma norma, invariavelmente você irá ter um projeto estrutural. Isso não é verdade, porque senão seria muito fácil para a sociedade classificadora tabular um conjunto de projetos para diferentes tamanhos e formas de embarcações e você não teria nem que ter o trabalho de fazer o projeto estrutural. Porque é justamente na habilidade do engenheiro que está a capacidade de gerar uma solução eficiente. Falamos muito sobre eficiência estrutural nesse vídeo que está aqui. Eu, inclusive, desafiei você a um simulador de estruturas para tentar alcançar a pontuação recorde no simulador. Ainda continuo aguardando o seu desafio. Mas voltando à questão do projeto estrutural, nessa figura que vocês estão vendo, eu apresento um estudo realizado por uns de meus orientados que pegou uma norma de sociedade classificadora, no caso a DNV de 2012, e aplicou para uma única embarcação, cujas dimensões você também está vendo aqui na tela. Ele pegou então os dados dessa embarcação e, por meio dos parâmetros geométricos que a norma permite, elaborou esse gráfico de soluções. Cada ponto desse gráfico representa uma combinação diferente de parâmetros geométricos e todos esses pontos atendem à mesma norma. Logo, é interessante observar que você tem uma região do gráfico mais densamente povoada. Ali é onde o engenheiro inexperiente vai provavelmente encaixar o seu projeto, as suas primeiras tentativas de projeto estrutural. Se ele for muito azarado, ele vai cair naquelas regiões mais escassas de pontos, onde você vai ter um peso estrutural e, portanto, uma eficiência muito mais baixa. Você vai ter um peso estrutural maior e, portanto, uma eficiência estrutural muito mais baixa, implicando em uma solução de embarcação menos eficiente, menos competitiva no transporte de mercadorias. E aí você me pergunta, professor, mas como eu começo a entender esse processo? Bom, existe um fluxograma basilar que você só encontra aqui no Pitada de Engenharia, que é esse fluxograma basilar que você está vendo aqui. Ele consiste de algumas etapas e de um processo iterativo que, se bem conduzido, vão auxiliar ao engenheiro naval alcançar não somente um projeto viável, ou seja, um projeto que atende ao texto normativo, como também uma solução eficiente para o arranjo estrutural. Perceba que eu evito o uso do termo otimização ou projeto otimizado. Esses termos eu vou guardar com muito carinho aqui no canal, porque eles requerem uma classificação técnica muito aprofundada. Então eu vou estar sempre falando em projeto mais eficiente ou projeto eficiente da estrutura de uma embarcação. Mas o primeiro passo desse fluxograma é o que a gente chama de cálculo de módulo de seção. Também é conhecido como módulo de resistência ou até módulo de resistência da seção. Depende um pouco do texto normativo. A ABS costuma usar, se eu não me engano, SM, e a DNV costuma usar a letra Z para esse módulo de seção, mas é o mesmo conceito, e é um dos conceitos também importante que você entenda. Não é uma equação aleatória, não é uma daquelas equações que eu falei que não tem significado físico, que você implementa sem entender. Este é um conceito que precisa ser entendido. Então, se eu pegar a equação de tensão de uma viga que está aqui em cima, que você já deve ter usado muito na sua vida, que ela é capaz, então, de calcular ou estimar. A gente vai discutir um pouco sobre isso, até que ponto as equações calculam ou estimam
Nesse caso, você vai ficar surpreso em saber que aquela equação está incompleta, mas isso é tópico para outro vídeo, guarde a sua curiosidade, mas aquela equação estima a tensão em uma fibra de uma viga sujeita ao momento fletor. E a tensão nessa fibra é proporcional ao momento fletor aplicado na seção, portanto, a um item externo à estrutura. E duas características internas à estrutura, que é a distância da fibra em relação ao eixo neutro da seção e o momento de inércia da seção. Perceba que quando eu falei de tensão axial, no vídeo que está aqui em cima, o importante era a área estrutural da seção. Até calculei com vocês a área estimada para uma embarcação genérica para mostrar a baixa relevância da carga axial numa embarcação. Como eu estou falando de flexão, o importante agora passa a ser a rotação da seção. E se eu estou falando de rotação, a propriedade geométrica que passa a interessar é o momento de inércia da seção. Perceba que eu tenho então a máxima tensão numa estrutura proporcional ao momento fletor aplicado, no caso o máximo possível, a pior condição de carga que vai levar ao pior momento fletor possível nas utilizações da embarcação, vezes a maior distância que existir na seção em relação ao eixo neutro da seção, dividido pelo momento de inércia da seção. Professor, e o que isso tem a ver com o módulo da seção da norma? Muito simples, raposinha. Se eu pegar então o momento de inércia e dividir pela maior distância em relação à linha neutra que eu encontrar na minha seção, eu vou ter justamente este módulo de seção, que é uma propriedade que identifica a resistência de uma viga a um determinado momento fletor. Então, quanto maior o módulo da seção, menor a tensão na estrutura para o mesmo momento fletor. Tudo bem até aqui? Entendeu o que é módulo de seção? Nunca mais vai esquecer. E pior, aqui eu tenho que chamar atenção para um dos erros mais grosseiros que eu vejo nesta parte, nesse assunto, envolvendo aí projeto estrutural e projeto de embarcação. Como o módulo de seção é expresso em metros cúbicos, porque é momento de inércia dividido por distância, então é metro a quarta dividido por metro, o que vai resultar em metro ao cubo, existe uma tentativa intuitiva de associar isto a volume de aço. E não tem nenhuma relação com volume de aço. Todo ano eu tendo a ver estimativas de peso em aço de embarcação envolvendo módulo de seção. O aluno vai lá, pega o módulo de seção, multiplica por ρ e fala: esse é o peso em aço da embarcação. Aí ele percebe que é um número irrisório, os mais atentos dividem pelo deslocamento, veem que é um número irrisório, e ele fala: não, então falta multiplicar pelo L. Isso é o peso por metro de navio, então multiplica por L. Aí faz uma lambança gigantesca. Módulo de seção não tem nada a ver com volume de aço. É claro que é possível estabelecer uma equação empírica tentando correlacionar módulo de seção com o volume de aço da embarcação. Mas isso é um trabalho totalmente à parte, precisa ser feito com muito cuidado, precisa entender muito bem o que está fazendo. Eu posso falar sobre isso em um outro vídeo. E assim, não faça isso. A chance de estar errado é enorme. Então, módulo de seção é a resistência necessária. Então, módulo de seção requerido, módulo de seção mínimo, é o módulo de seção necessário para que a viga navio atenda à sociedade
Classificadora. Professor, comecei a olhar a norma da sociedade classificadora e encontrei duas equações. Na verdade, encontrei 4 equações, professor, mas a diferença entre duas delas eu já entendi. Duas delas são net thickness e duas delas são gross thickness. Ou seja, duas vão considerar já a margem de corrosão e duas não vão considerar a margem de corrosão. Professor, essa parte eu entendi. Mas tem uma equação que ele está chamando de mínima e uma equação que ele está chamando de requerido. Qual eu tenho que atender? Você tem que atender as duas. O fato é que a equação requerida ajuda a classificar o navio de maneira mais fácil. Essa equação requerida, em geral, está associada a justamente o momento fletor na equação de tensão. Então, ela é um valor que está fisicamente relacionado ao esforço externo aplicado à embarcação. Se você atender essa equação, você consegue classificar a tua embarcação com muito mais facilidade. A equação mínima geralmente tem fundo nas dimensões da embarcação e envolve esse conceito empírico que a gente abordou no vídeo anterior. Professor, calculei as duas e o meu mínimo deu maior que o meu requerido. É possível. Não estranhe que isso aconteça. Para algumas condições de carga, o momento fletor vai ser tão baixo que é possível que o mínimo seja maior que o requerido. Nesse caso, você então tem que atender o maior entre os dois. O fato é que se você não atender o mínimo, a chance de você classificar a embarcação é muito baixa. Você vai exigir um memorial de cálculo muito extenso, vai ter um processo muito mais longo, muito mais custoso para a sociedade classificadora e para você, armador, projetista, e então é muito difícil classificar a embarcação nessas condições. O melhor mesmo é atender as duas equações, principalmente a equação requerida. Se você tiver entre mínimo e requerido, naquele conceito de que o mínimo é menor, então você vai ter que incorporar o memorial de cálculo a teu processo de classificação da embarcação e vai, obviamente, ter alguma dificuldade de tramitação. Mas, de todo fato, o cálculo correto do momento de inércia e da distância, da máxima distância da seção em relação à linha neutra vão assegurar, então, a estimativa do módulo de seção requerido pela sociedade classificadora. E isso vai extinguir o primeiro step aqui do nosso fluxograma. Mas tem uma questão aí bastante oportuna nessa discussão e que talvez te leve a algumas preocupações. Até algum tempo atrás, a estimativa do momento fletor era feita de maneira empírica. Então, a sociedade classificadora fornecia equações prontas, naquele conceito de equação empírica, para estimar o momento fletor. Tanto a parcela em onda, como a parcela sem onda, a parcela de mar calmo. Eu vou entrar nessa discussão no próximo vídeo, não se preocupe. Mas eu só quero começar essa discussão e finalizar o vídeo de hoje dizendo para vocês que com o advento das planilhas eletrônicas, das técnicas de otimização numérica, os programas do tipo MATLAB, Octave, as sociedades classificadoras passaram a não fornecer mais a equação de momento fletor, especialmente em mar calmo. Por que isso? Porque ao fornecer uma equação, a sociedade classificadora está garantindo que a sua distribuição de carga vai estar atendendo a um conjunto mais ou menos padronizado de equações. Ou seja, a tua distribuição de carga não vai ser heterodoxa, não vai ser algo fora do usual. Então, para garantir que a norma atenda ao maior conjunto de casos possíveis, é evidente que utilizou-se ali um coeficiente de segurança maior, o que faz com que projetos tradicionais com uma distribuição de carga mais ou menos tradicional seja enquadrado no mesmo fator de segurança. Ou então que
Se você aplicar uma distribuição de carga muito exótica na tua embarcação, por algum motivo particular do teu carregamento, da tua carga, da estrutura da tua embarcação, das máquinas a bordo, e você tiver uma falha estrutural, você vai tender a culpar a sociedade classificadora, porque você atendeu ao quesito da sociedade classificadora, mas a tua distribuição de carga não estava naquele banco de equações que deu origem ao modelo empírico de estimativa do momento fletor. Então a sociedade classificadora está tendendo a se eximir desse cálculo para não majorar os projetos convencionais com um coeficiente de segurança mais alto e também se eximir de um acidente, de uma culpa para um carregamento exótico de carga numa situação única que a embarcação tenha que ser carregada. E é por essa razão que muitas normas você então não vai mais encontrar a equação de estimativa de momento fletor. E você então vai ter que encaminhar o memorial de cálculo do equilíbrio da viga-navio como aquilo que eu estou mostrando para você aqui no canal, naquela série de vídeos que já tem 4 ou 5 episódios sobre teoria da viga-navio. Então todos os assuntos estão interligados. Engenharia naval é uma coisa só, a gente tem que ter uma visão no projeto estrutural sem perder a visão do projeto da embarcação e todos os assuntos que estão correlatos. Espero ter gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu vou abrir a norma e mostrar essas equações, mas antes quero decifrar o restante desse fluxograma. Não perca, se inscreva aqui no canal e deixe o seu comentário. Forte abraço, pessoal!